เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos começar a nossa série de vídeo da novel de Kim Porsche, pessoal. Por que vai ser uma série de vídeo, Kennedy? Porque essa novel é gigantesca, pessoal, é muita coisa mesmo. Ela é uma das maiores novels que eu já li. Eu acho que ela chega ali no nível de grandeza que é The Untamed, né, em relação ao tamanho. É muita coisa, pessoal, os capítulos são gigantescos. Eu tenho inúmeras coisas para explicar para vocês. Então, para eu não fazer um vídeo de 1 hora e 35 minutos, igual foi o The Untamed, né, pessoal, eu decidi dividir em várias partes, né? Lembrando que esse vídeo aqui vai ser focado especificamente em Kim e Porsche, ok? Provavelmente eu vou passar um pouquinho no casal secundário, que é o Pete e o Vegas, pessoal, mas o Pete e o Vegas terá o vídeo só deles. E aí no vídeo do Pete e do Vegas provavelmente vai ser um vídeo gigantesco, porque a história deles é bem complexa, eu tenho muita coisa para falar deles, ok? Mas esse vídeo aqui vai ser a primeira parte de Kim e Porsche, maravilha? Bom, pessoal, como vocês já estão acostumados no meu vídeo de novel, esse vídeo aqui é repleto de spoilers, ok? Aliás, com o teaser trailer que eles divulgaram de Kim Porsche, eu posso falar com vocês que ali eles foram completamente fiel à novel. Então, provavelmente, quase tudo que eu falar aqui vai acontecer na série, maravilha? Então, se você pretende assistir a série sem saber de nada, quer assistir a série no escuro, esse vídeo aqui não é pra você, demorou? Outra coisa, amores, preciso colocar aviso de gatilho aqui nesse vídeo, ok, pessoal? Kim Porsche é uma novel extremamente pesada, beleza? Ele é completamente para maiores de 18 anos, ok? Lembre que Kim Porsche envolve ali a questão da máfia, então é um enredo bem adulto, bem maduro, tem um monte de coisa ali, ok, pessoal? O Kim é aquele típico de semi-possessivo que faz o que ele quer, entendeu? Em alguns momentos ele me lembrou bastante o Gunhai, beleza, meus amores? Então por isso que eu vou colocar aviso de gatilho nesse vídeo, demorou? Bom, pessoal, esses são os avisos, ok? Então pra você que já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com a primeira parte da novel de Kim Porsche. Então, vamos lá. Beleza, onde a história começa, a gente vai ter ali o personagem que é o Porsche, né, pessoal? Ele é uma pessoa ali pobre, né? Ele trabalha bastante ali pra sustentar ele e o irmão dele, né, pessoal? Que é o Porsche. Eu não vou ficar chamando ele de Porsche, porque é muito complicado falar isso. Eu vou chamar ele simplesmente de Che, ok? E o Porsche eu vou chamar de Porsche mesmo, demorou? Bom, meus amores, o que eu quero falar pra vocês é que eu acho que é uma coisa que vocês já sabem, né? Essa novel vai ser transformada numa série e a série estreia aí em agosto desse ano, né, meus amores? E com certeza vai ter review semanal aqui no Biomaníacos, porque é o meu Boys Love mais aguardado, né? Quem viu meu vídeo de Boys Love mais promissores de 2021 tá ligado como que eu tô ansioso para Kim Porsche, né? Pra você que não viu o vídeo, ele tá no izinho aqui em cima. Bom, vamos explicar a história pra vocês um pouquinho então, pessoal. E o que vai acontecer aqui, meus amores, é o que vocês viram no teaser trailer mesmo, né? Depois que o Porsche termina o expediente dele ali no bar, pessoal, ele para pra fumar ali, né, no beco, e ele de repente vê um cara sendo espancado, né, pessoal? Esse cara que tá sendo espancado, obviamente, é o Kim, né? E o Kim oferece muito dinheiro para o Porsche em troca do Porsche e ajudar ele, né, pessoal? E aí, nesse momento que o Porsche demonstra pra gente que ele tem habilidades marciais, né, que ele luta e muito, pessoal. O Porsche, ele sabe lutar demais, tá? E uma coisa é que ele narra a história, tá, meus amores? Então a gente vai alternar o ponto de vista, assim como a gente fez no vídeo de Man of Death, ok? Não se preocupe, eu sempre vou colocar algum efeito na tela ou coisa parecida quando a gente trocar o ponto de vista. Agora, quem tá narrando a história é o Porsche, ok? A gente tá na cabeça dele. Então ele fala ali pra gente que ele sempre teve facilidade com artes marciais, né, que ele luta ali desde criança. E aí o que acontece é que ele luta muito e ele dá uma surra nesses três caras que estão espancando o Kim, né, pessoal? E uma coisa, pessoal, que o Porsche ele não vai logo com a cara do Kim. Por quê? Porque ele acha que o Kim pode estar mentindo pra ele, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, o Kim ofereceu uma alta quantia de dinheiro para o Porsche ajudar ele ali, né, salvar a vida dele. E o Porsche até demora um pouquinho pra acreditar, mas como eu falei pra vocês aqui, ele vai ajudar o Kim, né? E o Kim acaba dando o seu relógio para o Porsche, né? E o relógio do Kim, pessoal, vale muito mais do que toda a quantia de dinheiro que ele tinha oferecido para o Porsche antes. E rola um monte de confusão aqui, né? E no final o Porsche e o Kim, eles são obrigados a fugir ali, né? O Porsche monta na moto, o Kim monta na moto ali também, e o Porsche, ele acelera ele pra eles irem pra longe, né, pessoal? Nesse momento, o Kim abraça a cintura do Porsche, né? O Porsche fala pra ele abraçar a cintura dele ali, segurar firme na cintura dele, né, pessoal? Aqui, como a gente tá vendo o ponto de vista do Porsche, a gente não sabe exatamente como que o Kim tá sentindo em relação a isso. O Porsche narra pra gente que o Kim olha pra ele de um jeito um tanto estranho, sabe? É um jeito muito intenso aqui, eu já vou falar pra vocês, é um jeito de desejo, pessoal. Como o Kim começa a se interessar pelo Porsche, né? Ele deseja ele ali a todo momento, eles se
torna bem obcecado pelo Porsche, cara. Acho que obsessão é uma palavra que define bem o começo do relacionamento deles, né, pessoal? Principalmente em relação aos sentimentos do Kim para o Porsche, ok? A gente vai detalhar mais isso agora, inclusive, né? E aí, meus amores, o que acontece é que eles conseguem fugir ali. Depois que eles descem da moto ali, pessoal, o Kim dá o relógio dele para o Porsche, né? Igual eu já falei aqui com vocês. Coisa, pessoal, que o Porsche não tem certeza se esse relógio vale tanto assim. Ele só descobre depois que ele leva no joalheiro, né? E o que acontece é que ele fica desconfiando que o Kim não vai pagar ele, né, pessoal? Mas a gente sabe que o Kim vai pagar ele sim, né? E aí o Kim consegue contatar ali com os capangas dele, o Kim acaba indo embora. E o Kim acaba indo embora, mas antes ele pergunta o nome do Porsche, pessoal. O Porsche não confia no Kim, então ele mente o nome dele, né? Ele fala que o nome dele é um nome de um amigo dele, pessoal. Isso vai dar toda uma confusão que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Mencionado, estamos na cabeça do Porsche. E aqui ele comenta pra gente um pouquinho sobre a vida dele, né? Que ele é um garoto ali pobre, que ele trabalha muito pra sustentar ele, o irmão dele, né? O irmão dele é mais novo ali, o irmão dele tem 17, 18 anos, se eu não me engano. E que ele teve que se virar ali desde cedo, digamos assim, porque os pais dele morreram num misterioso incêndio, pessoal. Ele não sabe o que causou esse incêndio, quem causou esse incêndio, se foi um incêndio acidental ou não, ok? Eu preciso que vocês gravem isso, então, por favor, lembrem que os pais do Porsche morreu num incêndio misterioso. No próximo dia, pessoal, o bar onde o Porsche trabalha, ele é invadido ali pelos capangas do Kim e também pelas pessoas que são inimigas do Kim. Então, o Porsche e o Kim, eles são obrigados ali a trabalhar juntos para lidar com essas pessoas, né, pessoal? Lembrando que o Kim, ele já tá interessado no melzinho do Porsche, né? Aliás, pessoal, falar com vocês que o Porsche tem mel ali no corpo inteiro, pessoal, porque a quantidade de homem gato que vai se interessar por ele é inacreditável, né? Meus amores, e aí o que vai acontecer? Eles conseguem lidar ali com o cara, né? Só que eles não conseguem lidar muito bem, né? Então eles acabam tendo que fugir novamente, sem escolhas aqui, sem saber pra onde ir. O Porsche acaba levando o Kim pra casa dele, né, pessoal? E aqui, a partir desse momento, o Kim, ele já começa a mostrar as garrinhas dele, né? Ou seja, ele já começa a tentar seduzir o Porsche, né? Ele começa a flertar bastante com ele. O Kim é um personagem bastante descarado, cara. Vai ter vários momentos aqui que eu vou falar pra vocês que, meu Deus, né, pessoal? O Porsche que lute pra lutar os flertes, o descaramento, a falta de vergonha do Kim, né? E o que acontece aqui é que o Porsche, ele fica bem nervoso, né, pessoal? Pra vocês que o Porsche também é um personagem bem lerdinho em alguns momentos, e ele é um personagem que custa aceitar a sua própria orientação sexual, pessoal. Ele demora horrores pra aceitar pra si mesmo que ele está interessado no Kim, né? E como eu falei pra vocês, o Kim foi um descarado com o Porsche, e o Porsche fica extremamente nervoso e expulsa ali o Kim, e o Kim continua simplesmente sorrindo, né, pessoal? E aí, pessoal, o que acontece é que eu falei pra vocês que o Kim deu o relógio dele para o Porsche, né, pessoal? E o Porsche, ele vende esse relógio, mas como eu falei pra vocês, o valor do relógio é muito mais alto do que ele tinha combinado com o Kim, né? Então o Porsche fica receoso do Kim querer voltar pra pegar esse relógio de volta, né, pessoal? Uma coisa que acontece aqui também é que o Kim arcou com todas as despesas do bar que o Porsche trabalhava, né, pessoal? Porque o bar acabou ficando destruído ali durante a invasão dos amigos e inimigos do... E aí, pessoal, quando o Porsche tá trabalhando, o Kim, ele aborda ele, né? Ele basicamente fica tentando convencer o Porsche a meio que se tornar o guarda-costas dele, né, pessoal? Mas o Porsche, ele não confia nem um pouquinho no Kim, e ele fica fugindo ali, né, pessoal? Então o Porsche, ele fica tentando fugir do Kim, mas obviamente que ele não vai conseguir fugir para sempre, né, pessoal? Afinal de contas, estamos falando de um personagem que é extremamente obcecado e de um dos mafiosos mais poderosos ali da cidade, né, meus amores? Então o Porsche é que lute para fugir do Kim, que ele não vai conseguir fugir, né, meus amores? Em falar do Kim, agora vamos entrar um pouquinho no ponto de vista dele. Então vamos contar o que está acontecendo com ele. O que vai acontecer aqui, meus amores, é que o Kim, ele quer encontrar o Porsche porque ele quer se vingar dele. Calma, Kennedy, por que ele quer se vingar do Porsche? Bom, meus amores, o que acontece é que durante uma cena que os dois estavam juntos ali, fugindo juntos ali, né, eu falei pra vocês que o Kim é uma pessoa extremamente descarada e o Porsche, ele acabou ficando com muita raiva do Kim e ele simplesmente deu uma mordida no pescoço do Kim, gente. O Porsche acidentalmente acabou dando uma mordida no pescoço do Kim, que deixou uma marca gigantesca, pessoal. Então, Kim quer ir atrás do Porsche com pretexto de se vingar por essa ferida, né, meus amores? Obviamente que não é isso que ele quer. A gente vê aqui o Kim, ele vai explicando um pouquinho pra gente sobre ele, né? Ele fala da família dele, que a família dele é uma família de mafiosos, que os irmãos dele são pessoas difíceis de lidar, e que tem vários irmãos ali, pessoal. Aliás, os nomes são basicamente tudo igual. Pra vocês terem noção, o nome do irmão mais velho do Kim é Kim também, pessoal, mas em vez de terminar com 2N, termina com M. Então, quando chegar a hora de falar dele, a hora de falar do irmão mais velho do Kim, pessoal, eu vou pronunciar o nome dele como Kay, porque se eu ficar pronunciando tudo como Kim, vocês vão achar que é o Kim mesmo, né, pessoal? Então eu decidi mudar um pouquinho aí os nomes pra ficar mais tranquilo o entendimento de vocês, demorou? Aqui o Kim explica pra gente que ele quer um novo guarda-costas, né? E por que ele quer um novo guarda-costas, gente? Porque ele foi sequestrado, pessoal. O Kim tava sendo espancado ali, onde o Porsche encontrou ele no beco, mas ele estava sequestrado, então ele conseguiu fugir ali, os caras conseguiu pegar e ele continuou espancando ele ali, pessoal. Aí o Kim, ele tá pé da vida ali com os guarda-costas dele, né? Afinal de contas, conseguiram sequestrar ele, né, pessoal? E aí ele fala pro
pai dele ali que ele quer um novo guarda-costas, e o Kim simplesmente pensa nas habilidades marciais do Porsche, né? Não só isso, meus amores, mas o Kim sente que ele quer o Porsche perto dele. Não só isso, né? Como eu falei pra vocês, o Kim começa a ter uma obsessão bem forte pelo Porsche, né, pessoal? Uma coisa em relação à sexualidade do Kim, pessoal, ele é gay. Eu deixo muito claro pra gente a orientação sexual do Kim em todo momento, pessoal. Ele é gay. Vocês, meus amores, o Kim quer um novo guarda-costas. Então ele pensa no Porsche e ele decide encontrar o Porsche, né, pessoal? Ele quer o Porsche de guarda-costas dele. Aqui ele não vai atrás de nenhum outro guarda-costas, pessoal. E tem na mente dele ali que ele quer o Porsche de guarda-costas, ele vai atrás do Porsche. Então ele fica procurando o Porsche em todo lugar, né, meus amores? Lembrando que, como eu falei pra vocês, o Porsche mentiu o nome dele, né? Ele falou para o Kim que o nome dele era John, pessoal. E vai causar toda uma confusão aqui, porque John é um dos melhores amigos do Porsche. Okay? O John, que é um dos melhores amigos do Porsche, né? Então o Kim, ele vai atrás desse John, né? E o Kim vai visitar ali uma fábrica de chocolate que a família dele tem, né, meus amores? E aqui ele apresenta pra gente melhor os irmãos dele. Eu não vou falar dos irmãos dele ainda, pessoal. Eu vou deixar pra detalhar eles mais daqui a pouquinho ali. Vai explicando um pouco pra gente melhor o que a família dele faz. Acontece, meus amores, é que o Kim, ele vai ali no shopping, né? E lá no shopping, inesperadamente, quem ele encontra, pessoal? Ele encontra o Porsche, né? Mas ele não consegue chegar próximo ali do Porsche, né? Então o que ele decide fazer? Ele decide seguir o Porsche, né, meus amores? Uma coisa que a gente vê aqui também é um cara mais velho ali, né? Um tio que parece ter cerca de 40, 50 anos, não lembro exatamente a idade dele. Ele fica meio que implorando ali para o Kim alguma coisa, pessoal. E depois a gente descobre que esse tio, na verdade, ele é tio do Porsche, né, meus amores? Eu não sei exatamente se é um tio biológico, mas é uma pessoa ali que a gente vê que o Porsche se importa, né? Porque o que vai acontecer, pessoal, é que esse cara tá devendo muito dinheiro para a família do Kim. E aí esse cara, para tentar pagar a família do Kim, lembrando que ele já está ameaçado de morte, né, meus amores, de tanto de dinheiro que ele deve, o que acontece é que ele hipoteca a casa do Porsche, pessoal. Então sim, a casa do Porsche, ela acaba sendo hipotecada, pessoal. E nesse momento quem aparece ali, é o Kim, pessoal. E o Kim acabou de comprar a casa do Porsche, meus amores. Então sim, as coisas acontecem aqui muito rápido. O Porsche fica extremamente furioso com esse tio dele, porque essa casa é a única herança que os pais dele deixaram pra eles, né, pessoal? Tanto pra ele quanto para o irmão dele. Então o Porsche, ele meio que fica sem escolhas ali, né? Ele vai ter que trabalhar muito pra recuperar a casa que está em posse do Kim, né? E aí o Kim novamente oferece para o Porsche ser o guarda-costas dele, né? Ele fala ali o salário e tal. E basicamente deixa claro pro Porsche, ou você aceita, entendeu, pessoal? Porque de primeiro momento o Porsche vai recusar, pessoal. E ele vai recusar várias e várias vezes. Mas o Kim, ele vai começar a transformar a vida do Porsche num verdadeiro inferno. Ele chega quase a arruinar a vida do Porsche ali, até finalmente o Porsche não ter escolhas nenhuma mesmo e aceitar ser o guarda-costas dele, pessoal. Por isso que eu falei pra vocês que nasceu aqui uma certa obsessão do Kim para o Porsche, né, meus amores? Realmente eu vou detalhar isso pra vocês agora. Então eu vou contar pra vocês o que o Kim fez para o Porsche finalmente aceitar ser o guarda-costas dele, né? Então vamos lá. Pra vocês, meus amores, o Porsche recusou a ser o guarda-costas do Kim, né? Por que ele se recusou? Ele não quer envolver em assuntos ilegais, principalmente também por causa do irmão dele, sabe, pessoal? O Porsche tem um pensamento que o Che só tem ele na vida dele, pessoal, e ele não quer deixar o Che sozinho, ele não quer arriscar a vida dele. E é por isso que ele não aceita de primeiro momento se tornar o guarda-costas do Kim, pessoal. Mas como eu falei pra vocês, o Kim vai fazer a vida do Porsche um verdadeiro inferno, até o Porsche não ter escolhas nenhuma, por livre e espontânea pressão, aceitar ser o guarda-costas do Kim. O que ele faz, Kennedy? A primeira coisa que ele faz é chantagear o chefe do Porsche, né? Lembrando que o Porsche trabalha num bar aqui, para demitir o Porsche, pessoal. E para fazer isso, o Kim manda os capangas dele destruir o bar, né, pessoal? E aí o chefe do Porsche, pessoal, ele fica sem escolhas, né? Enquanto o Porsche estiver ali, o Kim vai continuar mandando as pessoas para destruir o bar e ele acaba demitindo o Porsche, né? O Porsche até fala ali para ele não ser demitido e tal, mas depois o Porsche entende que não tem como, né? Enquanto ele estiver ali, o bar vai continuar sendo prejudicado, entendeu? O bar vai continuar sendo destruído, porque o Kim vai continuar mandando os capangas dele, né? Pensa que esse chefe, ele gosta bastante do Porsche, né? Ele ajuda o Porsche a arrumar um emprego numa barraca ali, né, pessoal? Só que aí o que acontece é que o Kim descobre isso e ele arruina a barraca, e aí o novo chefe do Porsche, que também gostou dele, demite ele, né, pessoal? Então sim, qualquer emprego que o Porsche procurasse, o Kim ia dar um jeito de arruinar, pessoal. Por isso que eu falo pra vocês que o Kim transformou a vida do Porsche num verdadeiro inferno. Ele não apenas faz isso, pessoal, quando ele começa a chantagear a questão da moradia do Porsche e do Che, né, pessoal? Porque a casa agora é do Kim, né? E se o Porsche quiser a casa dele de volta, ele precisa pagar ali uma alta quantidade de dinheiro que ele só vai conseguir se ele tiver o salário de guarda-costas que o Kim ofereceu pra ele, pessoal. Então, igual eu falei pra vocês, pessoal, o Kim não vai dar nenhuma escolha para o Porsche. Ele vai ter que aceitar ser o guarda-costas dele. E lembrando, pessoal, o Kim fez tudo isso sem saber o nome do Porsche, né? Ele não sabe que o Porsche chama Porsche, né? Porque eu falei pra vocês, o Porsche emitiu o nome dele, ele falou que ele chama John. Aconteceu que os capangas
do Kim espancam esse tal de John, né, meus amores, achando que ele é o Porsche. Então o John, que é um dos melhores amigos do Porsche, com muita raiva do Porsche ali, o Porsche explica pra ele, pede desculpa e tal, pessoal, mas aí nesse momento ele percebeu que o Kim quer, ele consegue, entendeu, pessoal? Então aqui o Porsche se vê completamente sem escolhas. Enquanto ele não aceitar ser o guarda-costas do Kim, a vida dele vai continuar sendo um verdadeiro inferno. E não só a vida dele, mas também a vida das pessoas próximas a ele, né? E como eu falei pra vocês, o Porsche tá sem escolha, ele decide ir ali conversar com o Kim, né, meus amores? Então ele vai ali na mansão do Kim. Porque isso tudo aconteceu aqui no ponto de vista do Porsche, tá? Agora quem vai narrar a história é o Kim. Então o Kim que vai narrar aqui um pouquinho pra gente como que o Porsche foi se tornar o guarda-costas dele. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês em relação ao Kim, pessoal, é que o pai dele, né, que é o mafioso fodão ali, que é o Kon, pessoal, ele sabe alguma coisa ali do misterioso incêndio que matou os pais. Informação, por favor, ok? Tudo que eu falar em relação ao incêndio que matou os pais do Porsche, eu preciso que vocês guardem essa informação, ok? Bom, e aí, meus amores, o que vai acontecer aqui é que o Kon, ele começa a mostrar o contrato para o Porsche, fala do salário ali, fala as obrigações dele, lembrando que o Porsche, ele faz faculdade, assim como o Kim, entendeu? Então o Porsche não vai trabalhar todos os dias ali, basicamente o Porsche meio que vai fazer o horário dele, né, pessoal? Mas enquanto ele estiver ali na casa, enquanto ele estiver sendo guarda-costas do Kim, ele tem que fazer absolutamente tudo que o Kim mandar, pessoal. É uma pessoa que tem uma personalidade extremamente forte, pessoal. Primeiro que ele já não vai com a cara do Kim, né, porque o Kim transforma a vida dele num inferno até ele aceitar ser o guarda-costas dele. Segundo, pessoal, que o Kim começa a tratar o Porsche como se ele fosse um escravo dele, sabe? Obriga o Porsche a fazer algumas coisas ali que o Porsche não concorda de jeito nenhum e o Porsche fala que ele não concorda, pessoal. E quando ele faz isso, ele acaba despertando a fúria do Kim. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma coisa que eu preciso explicar com vocês é que o Kon, pessoal, o pai do Kim, o que acontece é que ele se identifica muito rápido com o Porsche, né? E o Porsche acha o Kon uma pessoa muito educada, uma pessoa boa ali. Ele consegue confiar muito mais no Kon do que ele confia no Kim, né, meus amores? O que é completamente justificado. Eu disse pra vocês que o Porsche tem uma personalidade extremamente forte, meus amores. Então ele não aceita só ser um simples guarda-costas. Ele quer ser o chefe dos guarda-costas do Kim, meus amores. E isso ele acaba causando treta ali com outro guarda-costas do Kim, que é o Big. Mas o Big, pessoal, ele só aparece aqui pra passar vergonha alheia, porque toda vez que ele tenta confrontar o Porsche, ele toma uma surra, gente. Seja do próprio Porsche, seja do Kim nas palavras dele, pessoal. Na minha opinião, o Big, ele sente atração pelo Kim, sim, mas o Kim não dá a mínima pra ele, né? Aqui o mundo do Kim começa a ser só o Porsche, né, meus amigos? Do jeito obcecado dele, que eu já falei pra vocês. Por enquanto, tá? Depois ele se apaixona e tal, mas aqui de primeiro momento eu acho que é muito mais a questão da obsessão, é muito mais uma questão de uma atração mortal que ele tá tendo pelo Porsche, né? E aí, o que acontece, meus amores, é que o Kon, ele concorda com os termos do Porsche, né? O Kon oferece ali pra pagar os estudos do irmão dele e tal, pessoal. O contrato que o Kon oferece para o Porsche é muito além do que todo mundo ali recebe, entendeu? Então o Porsche, ele fica satisfeito com o contrato, pessoal. Entanto, como eu falei pra vocês, ele começa a ter muito mais desavenças com o Kim. Em relação ao Kim, meus amores, ele ficou sabendo dessa briga do Porsche, né? E aí o que acontece é que ele fica com raiva do Porsche, né, meus amores? Eu disse pra vocês que o Big passa muita vergonha alheia, mas é depois, nessa primeira briga aqui, o Kim fica do lado dele, né, pessoal? Até porque ele quer muito provocar o Porsche, né? E o que acontece é que o Kim meio que dá uma humilhada ali no Porsche, né? E uma frase que ele fala pra ele que deixa o Porsche ainda mais nervoso é o seguinte: só vou me livrar de você quando eu estiver completamente satisfeito. Então sim, pessoal, o Kim fala isso com o Porsche, né? E aí o Porsche meio que tem que aturar ali as coisas que o Kim vai jogando nele, né, pessoal? Obviamente que ele não fica aturando calado, entendeu? Ele rebate de volta, ele desperta ainda mais a fúria do Kim, e que eles começam a alfinetar muito um ao outro. Ele aceitou ser o guarda-costas do Kim, e o secretário ali da casa, né, a pessoa que manda bastante ali na casa depois do Kon. O Shen, pessoal, em relação ao Shen, pessoal, ele é uma pessoa bem próxima do Kon, sabe? Igual eu falei pra vocês, gente, Kim Porsche é tudo mafioso viado. Demorou? E é maravilhoso. Eu amo isso, pessoal. Todo mundo vale, né? Enfim, aí o Shen explica ali os deveres do Porsche. Obviamente que o Porsche fica com muita raiva em relação a isso, né? Porque basicamente, como eu falei pra vocês, o Kim vai tratar o Porsche como se ele fosse um empregado dele. Então ele vai fazer... E não só isso, pessoal, mas ele humilha o Porsche diversas vezes ali também, né? E como eu falei pra vocês, gente, o Porsche, ele não vai dar o braço a torcer, né? Aqui, ele também acaba conhecendo o outro guarda-costas do Kim, que é o Pete, pessoal, do casal Pete e Vegas, ou Pete e Vagas, como vocês queiram falar aí, pessoal. Eu prefiro Pete e Vegas, eu acho que fica mais bonitinho o chip, né? Lembrando que o chip é Vegas e Pete, porque o Vegas é o Semi e o Pete é o Wookie, né, pessoal? Em relação ao Pete, ele é meu personagem favorito de Kim Porsche. Eu adoro ele, cara, eu gosto muito dele mesmo. É um personagem que acrescenta bastante pra história. A amizade dele com o Porsche é surreal de maravilhosa, pessoal. O Pete também é uma pessoa extremamente bonita, né? Apenas isso, pessoal. Ele banca um cupido para o Kim e o Porsche durante vários momentos que vai fazer você surtar horrores, pessoal. Eu adoro o Pete.
Pete, cara. Em relação à história dele com o Vegas, é a parte mais pesada de que importa, vocês vão entender no vídeo deles, ok? Então eu não vou deixar vocês no escuro até o vídeo deles saírem, não. Vou dar pelo menos uma passadinha na relação deles, ok? Aguenta aí que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Bom, e uma coisa sobre o Pete, pessoal, é que ele é o guarda-costas do irmão mais novo do Kim, que é o Kun, pessoal. Ele é o irmão do Kim, que vai ser interpretado pelo Tong, né, pessoal? Que é o alívio cômico da história, né? Os capítulos que aparecem o Kun são extremamente engraçados. Acredito que o Tong vai dar um show ali de atuação, pelo que a gente viu no teaser trailer, né, meus amores? Ele é uma pessoa que só quer ficar assistindo comédia romântica o dia inteiro, pessoal. Ele não sai do quarto de jeito nenhum. Ele não sai de perto dos guarda-costas dele. Tem motivo pra isso, Kenneth? Tem motivo pra isso. E o motivo é simplesmente porque o Kun, ele já foi sequestrado, né, pessoal? Então ele acabou tendo um trauma ali, o que é completamente justificável, né? Ele foi sequestrado durante muito tempo, né? Então a gente compreende ele não querer sair do quarto, né? Ele tem medo de sair do quarto. Bom, eu quero falar mais um pouquinho do Porsche com o Che, né, pessoal? O que acontece é que o Porsche consegue convencer o Che a aceitar o novo emprego dele, né? Aqui a gente vê como que os dois são muito unidos, como que o Che tá preocupado com o Porsche, mas como eu falei pra vocês, pessoal, eles não têm escolha, né? Se o Porsche não aceita, o Kim ia destruir a vida deles, né? Mais do que ele já destruiu. Então, o Porsche promete para o Che que ele vai tentar se manter o máximo possível longe de problemas, né? O Porsche é a única pessoa que o Che tem, né, meus amores? A relação desses dois irmãos é incrível, acrescenta demais pra história. Você entende completamente os sentimentos deles dois. Lembrando que o Che também tem o seu culpa, pessoal. Ele também é viado, entendeu? Ser pessoal, o irmão mais velho do Kim, que eu tô chamando de Kay, né, pessoal? Eu quero detalhar pra vocês um pouquinho o dia a dia do Porsche na casa ali do Kim, né, meus amores? Como eu falei pra vocês, o Kim vai tratar o Porsche como se ele fosse empregado. Então o Kim tá ali com os amigos dele, ele manda o Porsche ir buscar as coisas e tal. O Porsche, ele acaba desafiando o Kim diversas vezes, né, pessoal? E o Kim, ele vai ficando cada vez com mais raiva do Porsche por isso. Mas mesmo assim, ele não demite ele, né, pessoal? O Porsche sempre deixa isso claro. Se não gosta de mim, apenas me demite, né, pessoal? Mas o Kim não vai demitir ele, né? Aí uma coisa em relação a isso, pessoal, é que meio que no contrato do Porsche tá que meio que ele não pode ser demitido, sabe? O Porsche tem até isso na mente dele. O que acontece é que o Porsche, ele tá muito apertado pra ir no banheiro, né, meus amores? Ele não conhece ali onde é o banheiro da mansão. A mansão é extremamente gigante, ele tá tão apertado que ele começa a fazer xixi em um lago, pessoal. Só que esse lago no qual ele faz xixi tem peixes extremamente raros, que são peixes que pertencem ao irmão mais novo do Kim, que é o Kun, pessoal. E aí o que vai acontecer, meus amores, é que o Porsche assassina todos os peixes ali, os peixes caros ali da mansão, pessoal. Meu Deus, pessoal, eu comecei a rir, mas eu comecei a rir com muita força, gente. Eu sei que é errado rir, mas no meio que eles descobrem isso, pessoal, o próprio Kim fica rindo, velho. Então, tipo assim, o Pete, então, gente, quase gargalha de rir, né, meus amores? E o próprio Porsche fica tentando disfarçar ali. É muito engraçado esse capítulo. Quando ele volta ali pra mansão, pessoal, vai ter as consequências dos atos dele, né? O Kun basicamente quer que o pai dele lide com o Porsche, né? E o pai dele não faz nada, o Kim também não faz nada, e aí, nesse momento o Kim chama o Porsche pra ir pro quarto dele, né, pessoal? E eles estão aqui no quarto, eles acabam tendo uma desavença, né? Do jeito que o Kim trata o Porsche não admite, entendeu? Então aqui eles acabam brigando feio, sim. O que vai acontecer é que o Kim pressiona o Porsche ali no sofá, e o Kim joga o Porsche no sofá, e o Porsche devolve e joga o Kim de volta, né? E aqui os dois ficam brigando, pessoal. E isso vai acontecer diversas vezes durante a novela, pessoal. O Kim e o Porsche realmente saem na porrada. Quem leva a melhor é o Kim, porque ele é muito mais forte, pessoal. É mais habilidoso que o Porsche. O Kim, uma das coisas que eu quero falar com vocês, que é uma das cenas mais pesadas de Kim e Porsche, é quando o Porsche, ele fica muito nervoso com o Kim, e aí ele fala que não vai fazer mesmo e tal, e aí o Kim, ele acaba dando meio que um castigo no Porsche, né, meus amores? E o que ele faz? Ele simplesmente enforca o Porsche, pessoal. Então ele pega o pescoço do Porsche, prensa ele na parede e fica enforcando ele ali, pessoal. E o Porsche fica com uma marca enorme no pescoço, e ele, nesse momento, ele comenta pra gente que a força do Kim é surreal, cara, que o Kim é muito mais forte com ele, pessoal. E o Kim tá com um olhar extremamente ameaçador, um olhar extremamente assassino aqui para o Porsche, meus amores. Então essa é uma das vezes que o Kim mais machucou o Porsche, né? Aqui os dois ficam com muita raiva um do outro. O Porsche quase chega a desistir de ser o guarda-costas do Kim, né? Mas como eu falei pra vocês, ele não tem escolha, né, meus amores? Ele continua sendo o guarda-costas do Kim, mas essa cena aqui, inclusive, eu acho que a gente chegou a ver um pouquinho dela no teaser. Eu não sei exatamente se eles vão colocar ela na série ou não, pessoal. Essa cena na novel é importante, ela é importante por Porsche ele entender algumas coisas ali em relação ao Kim, e o Kim entender alguma coisa em relação ao Porsche, mas ela é bem pesada. Eu acho que eles vão dar uma suavizada boa nela, né, pessoal? O Porsche chega a ficar sem ar. Na hora que o Kim larga ele ali, ele cai no chão, fica tossindo ali um tempão, e o Kim continua olhando extremamente frio pra ele, não se importando nem um pouco. E aí, meus amores, o Porsche, ele tá passando maus buncados nessa mansão, pessoal, que o Porsche, ele tá muito frustrado, ele tá muito saturado ali pelas coisas que ele tem que fazer na mansão e tal, tudo que o Kim começa a despertar nele, né, meus amores? Lembrando que aqui o Porsche, ele já começa a pensar mais no Kim, né? E uma coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é que o Porsche também tem as obrigações dele com a faculdade e tal, e o que acontece é que ele, de repente, recebe ali uma ligação
e ele precisa acompanhar o Kim em um bar ali, né, meus amores, como guarda-costas, né? E ele não quer, mas aí ele não tem escolha mesmo, ele acaba indo pra esse bar. E aí, quando eles estão ali nesse bar, barra boate, pessoal, o que acontece é que o Kim vira pro Porsche pra falar pra ele ficar ali, entendeu? Ele não fazer nada, pra ele ficar ali esperando, entendeu, pessoal? O Porsche tá tão de saco cheio, pessoal, que uma menina começa a dar mole pra ele ali, e o Porsche é uma pessoa que flerta bastante com as meninas que dão mole pra ele, e a isso ele já começa a meio que ter insegurança com a própria orientação sexual, né, pessoal, em relação ao como que ele começa a pensar no corpo do Kim e tal, né? Então ele vai ali com a menina, então, o que acontece? Ele começa a beber com essa mulher, então ele bebe no serviço e ele fica completamente bêbado, pessoal. E nisso ele escuta um barulho e tá rolando uma confusão no banheiro. E aí o Porsche se desespera todo, né, porque ele tá bêbado ali e que ele deixou o Kim sozinho e tal. E quando ele chega ali do banheiro, o que está acontecendo é que o Kim tá dando uma surra nas pessoas que tentaram sequestrar ele novamente, né, igual eu falei pra vocês. O Kim, ele sabe se defender sim, e aí nesse momento o Kim percebe que o Porsche tá bêbado, né, pessoal? E o Kim decide dar uma lição no Porsche, né? Só que quando ele olha pro Porsche ali meio desacordado no carro dele e tal, o Kim, ele começa, digamos que, suavizar em relação ao Porsche, né? A obsessão barra atração barra amor que ele começa a sentir aqui, começa a entrar em embate em relação à raiva que ele sente do Porsche não obedecer ele e tal, né? E ficar atrapalhando ali as coisas dele, né? Mas enfim, meus amores, aqui o Kim, ele está bem calmo, né? E ele cuida do Porsche enquanto ele está bêbado, pessoal. E o Porsche, quando ele está bêbado, ele perde completamente a noção das coisas que ele tá fazendo. Nesse momento, o Kim leva o Porsche para o quarto dele, e aí o Porsche começa a tirar a roupa, pessoal. Ele fica ali só de boxer e deita no sofá do Kim, um sofá que ninguém pode tocar, entendeu, pessoal? O Kim não deixa ninguém sentar nesse sofá, nem o pai dele, pessoal. Vocês viram, simplesmente o Porsche deita nesse sofá ali de boxer, né, gente? E nesse momento o Kim fica olhando bastante o corpo do Porsche, né? O Porsche narra pra gente que o Kim não para de olhar pra ele, e aí o Kim começa a se aproximar do Porsche nesse momento. Aqui a gente vai pro ponto de vista do Kim, e o Kim simplesmente começa a chegar cada vez mais próximo do Porsche, encarando ele ali com aquele olhar felino, né, pessoal? Lembrando que o Kim é o Sam e o Porsche é o Kim. Vai chegando cada vez mais próximo, ele olha sedutoramente para o Porsche e vira pra ele e fala que o Porsche é muito quente, que ele pode usar ele, né? Além disso, ele manda o Porsche tirar o resto da roupa dele, né, pessoal? Então aqui o Kim, ele já começa a sentir uma forte atração pelo Porsche, né? Ele não faz nada com o Porsche, né, enquanto ele tá bêbado ali e tal. Igual eu falei pra vocês, eu usei muito a palavra obsessão. Ele ainda continua um pouco obcecado pelo Porsche, pessoal, continua. E aqui ele vai continuar pra sempre, entendeu, pessoal? O Kim realmente é bem obcecado pelo Porsche. No entanto, ele também já começa a se apaixonar e, no entanto, ele também já começa a ter uma atração muito forte pelo Porsche, ok? Então aqui ele já começa a ter um desejo sexual extremamente forte para o Porsche, né, meus amores? Tanto que a partir desse momento o mundo do Kim se torna o Porsche, pessoal. Ele começa a tratar o Porsche melhor e o Porsche quer entender por que que o Kim tá tratando ele melhor, né, pessoal? Demora pro Porsche compreender por que que o Kim mudou a atitude dele, né, pessoal? Aqui o Kim, ele não continua frio mais com o Porsche, né? E, estranhamente, ele fica bem calmo com as atitudes que o Porsche continua tomando, né, meus amores? E obviamente a gente sabe que é porque o Kim já começou a gostar do Porsche. Bom, e aí o Porsche acorda no dia seguinte, né, tá de ressaca ali, não sabe nem onde ele tá, não sabe nem por que que ele tá sem roupa ali, né, pessoal? Ele só continua de boxer ali, e ele acorda no sofá do Kim. Kim tá ali, né, pessoal? E o Kim tá estranhamente calmo, né? Nesse momento a gente tá no ponto de vista do Porsche, né? E o Porsche narra pra gente que o Kim tá muito calmo, né, em relação ao Porsche ter dormido no sofá dele e tal. E aí o Kim, ele dá mais algumas flertadinhas aqui com o Porsche, e o Porsche acaba saindo ali da mansão, tomando café e tal. E nesse momento, pessoal, é apresentado pra gente a segunda família, né, que é meio que a rival da família do Kim, né, meus amores? E quem faz parte da segunda família é o Vegas, tá? Mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ok? O que vai acontecer aqui, pessoal, é que o Kim obriga o Porsche a servir café ali para a segunda família, né? Porque o Kim, ele tá numa reunião de negócios ali, tá? Obriga o Porsche a fazer isso, né, meus amores? E o Porsche, como eu falei pra vocês, ele não vai fazer isso, pessoal. Ele fica extremamente nervoso e ele derruba café quente no Kim, pessoal. É de propósito, Kennedy? É de propósito, meus amores. O Porsche até tenta disfarçar ali, mas ele acaba sim derrubando café quente no Kim porque ele quer. E aí o Kim tá com um terno ali extremamente caro. O Kim, ele acaba meio que sendo humilhado pela segunda família nesse momento. E o Kim, ele tenta repreender o Porsche, né? Ele, obviamente, que o Porsche, ele não aceita ali ser repreendido pelo Kim, né, meus amores? E como eu falei pra vocês, o Kim, que estava extremamente calmo, depois disso ele ficou extremamente nervoso. Ele leva o Porsche até o quarto dele novamente e aqui ele bate no Porsche, meus amores. Sim, ele bate no Porsche, depois ele joga o Porsche no sofá e aí nesse momento ele dá uma mordida no pescoço do Porsche pra deixar uma marca que vai durar aí pelo menos umas 2 semanas, pessoal. O Porsche grita de dor e ao mesmo tempo ele sente um pouquinho de prazer com a mordida que o Kim dá dele, né, meus amores? Mas aqui o Kim simplesmente dá um sorriso e fala que ele se vingou da mordida que o Porsche deu ele lá no começo, né? E as desavenças entre eles fica tão extrema, pessoal, e aí o que acontece é que o irmão mais novo do Kim, que é o Kun, ele quer o Porsche de guarda-costas, né? Então ele pede pro Kim trocar o guarda-costas ali, o Porsche aceita ali, o Kim também já tá ficando muito nervoso
perigoso ali perto do Posher, então nesse momento ele decide dar uma afastadinha ali, quer ver como que o Posher vai reagir em relação a isso, né, pessoal? Porque tem uma coisa que o Posher escuta ali na mansão, é que ser o guarda-costas do Kim é a melhor de todas, entendeu, pessoal? Porque o Kun e o irmão mais velho do Kim, que eu tô chamando aqui de Kei, pessoal, eles são bem mais difíceis de lidar do que o Kim, e isso se prova bem verdadeiro até, tá, meus amores? Lembrando que essa agressão do Kim e tal, pessoal, o Kim agir dessa maneira que ele está agindo, ele só age assim com o Posher, ok? Com os outros guarda-costas dele, ele caga, tá? Então é por isso que o guarda-costas acha que é muito mais fácil trabalhar para o Kim, né? E aí, o que vai acontecer aqui é que ele trocou de guarda-costas, né? Então Pete começa a ser o guarda-costas do Kim e o Posher começa a ser o guarda-costas do... Agora a gente vai um pouquinho pro ponto de vista do Kim. O que tá acontecendo aqui é que o Kim, ele define pra gente a orientação sexual dele, né? Ele fala que ele só gosta de homens, só se interessa por homens, que ele não se interessa por mulheres. Transa ali com uma celebridade famosa, né, mano? Pra vocês terem noção aí, o nível de influência com o Kim. Ele transa com essa celebridade famosa várias vezes. Inclusive, uma dessas transas, o Posher, ele acaba pegando, né, pessoal? Ele vê o Kim ali transando com esse homem, né? E ele também fica tentando descobrir ali quem é esse homem e tal. Porque nesse momento o Posher não compreende, mas ele começa a sentir ciúmes do Kim, né? Em relação ao Kim com esse homem, né, meus amores? Outra coisa que o Kim conta pra gente é que por mais que ele esteja com esse homem ou com outros homens, ele não para de pensar no Posher. Ele não sabe por que ele fica pensando no Posher o tempo inteiro, pessoal. O que vai acontecer aqui é que o Kim, ele acaba encontrando o Posher em um supermercado, né? O Posher, ele já se sente um pouco mais calmo ali por ele ter se livrado do Kim. Não é mais o chefe dele, né, pessoal? Mas o Kim, ele não pensa assim, né? Então quando ele vê o Posher ali no supermercado, ele manda o Posher comprar uma água pra ele, né, pessoal? Obviamente que o Posher mostra o dedo no meio dele e basicamente manda o Kim tomar naquele lugar, pessoal. Sim, o Posher faz isso. Só que aí o que acontece é que o Kim, ele não aceita isso, né? Então ele começa a fazer pressão ali em cima do Posher, falando que ele vai contar ali pra todos os amigos do Posher o que aconteceu entre eles, né, pessoal? O Posher meio que se desespera aqui e ele faz o que o Kim manda, né? Ele compra uma água ali, dá meio que uma adulterada na água e dá para o Kim, né? Quem conhece o Posher, né, meus amores? E o plano do Posher, ele dá errado, né? O Kim, ele não toma a água que o Posher compra. Só que o amigo do Posher toma, né, pessoal? E no momento que a água toca ali nos lábios dele, ele cospe a água inteira no Posher, pessoal. Uma cena extremamente engraçada. Rir é errado, Kennedy? É errado, pessoal, mas eu não consegui não rir. É muito engraçada a reação do Kim nesse momento, o Posher também. Vocês estão percebendo no decorrer desse vídeo que está gigantesco. A novela é bem engraçada, né? Tem muitos momentos cômicos, tem muitos momentos dramáticos, tem muitos momentos intensos, tem muitos momentos românticos, que por enquanto eu ainda não cheguei totalmente neles, né, meus amores? Mas uma hora a gente chega, tá? Vamos continuar prosseguindo aqui com o que está acontecendo. Bom, eu disse pra vocês que o Posher e o Kim, eles fazem faculdade, né, pessoal? Eles estudam, inclusive, na mesma universidade. E aí, nesse momento, pessoal, o Posher, ele faz parte ali da equipe de natação da faculdade ali dele, né, pessoal? E o que acontece é que o Kim, ele vai ver o treino do Posher, né? E nesse momento ele não para de olhar para o corpo do Posher, pessoal. O Kim dá cada secada em cima do corpo do Posher. Ele comenta pra gente mesmo que o Posher é gostoso, que o Posher é lindo, ele é maravilhoso, ele é um dos caras mais bonitos da faculdade. Se pá, ele é o mais bonito da faculdade. Como eu falei pra vocês, a gente tá na mente do Kim, né? E o que acontece é que ele também percebe que tem outras pessoas que ficam olhando para o Posher. Ele bem incomodado, aliás, né? Principalmente um dos amigos do Posher, que acaba olhando de vez em quando pra ele ali, e isso deixa o Kim bem incomodado, né, pessoal? O Kim realmente fica bem desconfortável com as maneiras que as outras pessoas estavam olhando para o Posher, né? O que é isso? Que é de vinagre, né, pessoal? Ciúmes. O Kim já começa a sentir bastante ciúmes do... Bom, narrando aqui o Posher, meus amores, como eu falei pra vocês, ele se tornou o guarda-costas do Kun, né? E aí o Posher quer fazer com que o Kun saia ali da mesmice, entendeu, pessoal? Cansado de ver ali comédias românticas e tal, o Posher, ele decide mostrar para o Kun vídeo pornô, pessoal. E ele fica surpreso que o Kun nunca viu um vídeo pornô na vida, né, pessoal? E o Kun demora a entender que aquilo ali é pornô, pessoal. Mas aí depois que ele engata ali, ele engata com força, ele fica sem entender, ele fica perguntando umas coisas com o Posher. Como eu falei pra vocês, o Kun é o alívio cômico da história e eu morro de rir com as cenas dele. Mas que quando o Kun aparece ali, porque o Kun fez os gemidos de ecoarem na casa inteira, porque deixou a televisão extremamente alta, meus amores, aí o Kun simplesmente expulsa o Kun e continua vendo ali o pornô na maior altura pra todo mundo escutar, pessoal. O Kun meio que já desistiu, já entregou pra Deus em relação ao Kun, né, meus amores? Eu morro de rir com o Kun, gente, ele também é ótimo, né? Lembrando que o Kun é o pai do Kim. Ele consegue convencer o Kun a sair um pouco, né, pessoal? Sair do quarto e tal. E ele mostra ali para o Kun, digamos assim, a vida noturna, né? Então ele leva ele ali para o bar onde ele trabalha, né, pessoal? E aqui ele embebeda o Kun faz todos os guarda-costas beberem ali, faz os guarda-costas dançarem com ele ali. O Kun fica muito feliz, né, pessoal, de sair do quarto e tal, de se divertir. É um capítulo bem fofinho até, né, da gente ver como que o Kun, ele se sente relaxado, ele se sente feliz ali ao lado do Posher e tal, né? O Posher dá uma certa segurança pra ele sair e tal, né, pessoal? O Posher também é uma pessoa que tem muita lábia. O que vai acontecer, pessoal, é que o Posher, ele também fica bêbado, né? Tá todo mundo bêbado e o Posher também fica bêbado. Só que aí, nesse momento, quem aparece ali? Kennedy, aparece o Kim, né, pessoal? E o Kim começa a cuidar do Posher que está
extremamente bêbado, pessoal. Nesse momento, o Porsche, ele já começa a sentir muito mais atração pelo Kim, né, que eu falei pra vocês, o Kim é extremamente bonito, e ele leva o Porsche para o quarto dele, né, pessoal. Assim que o Porsche chega no quarto do Kim, ele já chega tirando a roupa, pessoal. O Porsche entra na jaula do leão ali, sambando e rindo, pessoal, porque já chegou tirando a roupa. E aí, quando ele tira a roupa, pessoal, aí o Kim não aguenta, entendeu? Então o Kim começa a chegar cada vez mais próximo dele. Aqui ele toca no corpo do Porsche, o Porsche não se afasta dele, pessoal, pelo contrário, o Porsche vai chegando cada vez mais próximo, né? E quem tá narrando essa cena aqui é o Porsche, né, meus amores? E o que acontece é que o Kim chega muito próximo e aí, gente, sabe o que o Kim faz? O Kim dá uma chupada federal no pescoço do Porsche, né? Ele começa a lamber a curva do pescoço do Porsche, então ele vai lambendo aqui até aqui e depois ele lambe também um pouco o queixo do Porsche, né, pessoal? Ele começa a lamber, quase chegar nos lábios do Porsche. Eles não se beijam, pessoal, nesse momento, mas o Kim faz outras coisas ali, né, meus amores? É uma cena de surto, pessoal. Bom, e no próximo dia ali, meus amores, o Kim decide acompanhar ali a noitada do irmão dele, né? Então ele sai aqui com o Porsche, o Kun e tal. E aí nesse momento o Kim, ele fica muito bêbado, né? E aí o Porsche fica sendo o responsável por cuidar do Kim, meus amores. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. O Kim simplesmente fingiu estar bêbado para ser cuidado pelo Porsche, né? E o Porsche, sem escolhas ali e tal, ele começa a cuidar do Kim. Então leva o Kim até o quarto dele. Aqui ele tira ali a camisa do Kim e começa a limpar o Kim com aquela toalha quente, sendo super comum que a gente vê no Boys Love, né, pessoal? Um limpando o outro ali quando tá bêbado e tal. Lembrando que o Kim, ele está fingindo, né, meus amores? E a partir do momento que ele vê que o Porsche tá olhando para ele de um jeito diferente, que ele vê que o Porsche tá muito próximo dele, e ele prende o Porsche na cama, meus amores. E nesse momento o Kim beija o Porsche, né? E aí, diferente do que o Kim pensava, pessoal, e diferente do que o próprio Porsche pensava, porque ele fala isso pra gente, ele não se afasta, meus amores. E aqui eles começam a se pegar com vontade, pessoal. Língua atrás de língua, entendeu, pessoal? O Kim tira completamente o fôlego do Porsche nesse momento, né? E o Porsche responde completamente a todos os beijos. Lembrando que o Porsche também bebeu, pessoal, mas é como eu falei pra vocês, ele demora muito pra perceber que ele também gosta do Kim, que ele também sente atração pelo Kim, né? Em relação ao Kim, ele já tá completamente caidinho pelo Porsche. E no próximo dia, pessoal, o Porsche, ele acorda bêbado ali no quarto do Kim novamente, né, pessoal? Aqui eles dormem juntos, tipo assim, eles não fazem sexo, mas eles dormem juntos, né? E aí o que vai acontecer é que o Porsche, ele fica sem entender ali, e nesse momento, mano, o Kim já está completamente sem vergonha, como sempre foi, entendeu? Ele simplesmente encara o Porsche de forma extremamente sedutora, pega a mão do Porsche, leva até a virilha dele e fala que o Porsche deixou ele doente, pessoal. E nesse momento, o pênis do Kim tá mais duro que aço, gente. E o Porsche, mano, ele fica completamente sem reação, segurando ali o pênis do Kim, né? Ele comenta pra gente, inclusive, que o Kim é uma pessoa bem dotada, né, meus amores? E aí o que acontece? Que depois ele rapidamente se afasta e aí o Kim continua sorrindo pra ele e o Porsche sai correndo ali desesperado, né? E fica sem entender o que diabos está acontecendo com ele, por que que ele está desejando o Kim, né? E o Porsche começa a entrar numa espécie de confusão aqui, meus amores. Ele começa a pensar se ele deseja apenas o Kim, se ele deseja todos os homens, se ele ainda gosta de mulheres. O Porsche, ele não compreende a situação, pessoal. Ele não compreende que ele é gay, meus amores. Eu não vou nem falar aqui que o Porsche é bissexual, não, porque vai ter uma cena que ele vai tentar fazer sexo com mulher, pessoal, e dá errado, cara. Muita dificuldade pra entender a própria orientação sexual, né, pessoal? Ele se firma em qualquer desculpa esfarrapada que vocês pensarem, o Porsche, ele dá, pessoal. E uma coisa que ele faz aqui é que ele tem um guarda-costas que é muito amigo dele, além do Pete, que é o Army, pessoal. E o Army também é extremamente bonito, meus amores. Ele é bem bonito mesmo, o Porsche acha ele bem bonito. E de repente o Army tá ali sentado, o Porsche senta ali do lado dele e simplesmente o Porsche agarra a virilha do Army, pessoal. Não estou zoando, o Porsche agarrou a virilha do Army ali. O Army fica meio sem reação, mas como que é o Porsche, ele meio que permite, né? Porque ele também acha o Porsche bem bonito, né, meus amores? Em relação ao Army, pessoal, eu suspeito que também é do Vale, né? Que eu falei pra vocês, a maioria do pessoal de Kim Porsche é do Vale, né, meus amores? Mas o Army, ele fica bem surpreso com o Porsche, né? Ele rapidamente se afasta, tipo assim, que merda você tá fazendo, entendeu? E aí o Porsche explica pra ele, né? E o Army fica tipo assim, mano, o que você tá arrumando, sabe, gente? É uma cena extremamente engraçada. Bom, pessoal, e aí vai rolar mais uma tentativa de sequestro do Kim, né? E aqui o que acontece é que o Porsche consegue defender o Kim, né? O Porsche, ele não está bêbado no expediente, né? E o que acontece é que o Porsche acaba tomando um tiro de raspão no braço, né? E aí, nesse momento, o Kim cuida ali do Porsche, meus amores. E quando ele tá cuidando do Porsche ali, ele cuida muito bem da ferida dele e tal, pessoal. O Kim ainda meio que dá um beijo ali, barra chupada na ferida do Porsche. O Porsche foi baleado, né, pessoal? E o Porsche fica tentando esconder isso do irmão dele, mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir esconder e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Inclusive, pessoal, essa cena é extremamente fofinha, porque o Porsche tá abraçado com o Kim, né? O Kim fica completamente rendido ali ao Porsche novamente, né? Não para de olhar pra ele. É uma cena que eu considero bem fofa.
Bom, mas agora eu quero interromper o ponto de vista do Porsche e agora a gente não vai pro ponto de vista do Kim, a gente vai para a narração em terceira pessoa, que de vez em quando aparece ali para explicar pra gente outros personagens, para ir revelando algumas coisinhas ali em relação à história. O que acontece é que a gente tem um personagem misterioso aqui, pessoal, sim, é um personagem misterioso. A gente não sabe basicamente nada sobre essa pessoa misteriosa, que a gente tem certeza absoluta é que essa pessoa misteriosa está bem interessada no Porsche, meus amores, e no sentido de interessado, no sentido de querer fazer sexo com o Porsche, sim, pessoal, e outro sentido também, tá? Outra coisa que a gente sabe dessa pessoa misteriosa é que ela odeia o Kim, pessoal, e quer tomar tudo que é do Kim, né? Então é por isso que essa pessoa quer pegar o Porsche pra ele, né, meus amores? Esse é o pensamento dessa pessoa misteriosa, ok? Bom, agora a gente vai para o ponto de vista do Porsche novamente. Então, o Porsche fala pra gente que ele ainda tá muito confuso em relação ao que rolou entre ele e o Kim, né? Lembrando que aqui eles se beijaram, né, pessoal? E o Porsche gostou do beijo do Kim. E aí ele tocou ali na virilha do Armin, e ele falou que ele não sentiu nada, né? E aqui ele decide cheirar o pescoço do amigo dele pra ver se ele sente alguma coisa, né, meus amores? Então o Porsche dá uma cheirada aqui, que misericórdia, pessoal. O amigo dele até assusta com a cheirada que o Porsche dá nele, né, pessoal? E aí o amigo dele fica tipo assim, o Porsche, o que diabos você tá fazendo e tal? E o Porsche meio que dá uma desculpa ali e tal. Desculpa meio que cola ali, o amigo dele compreende e tal. E o Porsche fala pra gente que ele ainda não entende absolutamente nada. Por que que ele não para de pensar no Kim? Por que que o Kim desperta os desejos dele, né? E aqui a gente vai pra uma cena no restaurante, né? Onde a gente tá aqui com o Kim, com o Pete, com o Porsche, com o Vegas, os amigos do Kim e os amigos do Porsche, meus amores. Aqui eu quero detalhar um pouquinho mais o Vegas pra vocês, ok? O que eu quero falar do Vegas, né, pessoal? Lembrando que ele é o semi do Pete, né? Então Vegas e Pete são um casal. O que eu quero falar dele é o seguinte, pessoal. Ele começa a ter uma forte atração pelo Porsche. E como eu falei pra vocês, gente, o Porsche tem mel ali no corpo dele inteiro, pessoal. Porque o Vegas se interessa muito pelo Porsche, né? Então ele vai chegando cada vez mais próximo do Porsche. Ele flerta muito com o Porsche. O Porsche vai com a cara do Vegas, sim. Porque ele não interpreta as atitudes do Vegas como flerte, né? Mas eu já falei pra vocês que o Porsche é bem lerdinho, né? E o que acontece é que o Vegas trata o Porsche muito bem, né? E o Porsche fala que o Vegas trata ele melhor do que o Kim, né, meus amores? Então aqui o Porsche meio que começa a ficar cada vez mais próximo do Vegas, né? E obviamente que isso desperta a fúria de um certo leão ciumento que chama Kim, né? E o que aconteceu eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Vamos focar mais um pouquinho no Vegas. O Vegas faz parte da segunda família. Uma coisa que o Kim deixa claro para o Porsche em relação ao Vegas, que ele não pode confiar no Vegas, né? O Vegas ele começa a seduzir bastante o Porsche, né? E isso incomoda muito o Kim, né? Tanto que depois o Kim até conversa com o Vegas, perguntando pra ele o que diabos ele tá fazendo e tal. E o Vegas tá interessado no Porsche de primeiro momento, né, pessoal? Ele começa a se interessar pelo Pete bem depois mesmo, beleza? Bom, preciso que vocês guardem essa informação, ok, meus amores? Que o Vegas é interessado no Porsche, morou? Bom, e o que vai acontecer, pessoal, é que essa cena do restaurante é extremamente engraçada, pessoal. Eu passei mal de rir, é surto atrás de surto. Eles estão comendo ali uns pratos que envolvem ovos e tal, pessoal. E aí, de repente, o Kim me solta uma dessa. Enquanto ele olha felinamente para o Porsche, né? Você pode experimentar meu ovo primeiro, se você quiser. E o Porsche fica completamente sem reação, pessoal. Nesse momento, o Pete olha pro Porsche e pergunta, pode ser comido? E aí o Kim começa a dar aquele sorriso sedutor que deixa o Porsche completamente sem palavras, né? E uma coisa que acontece aqui também, meus amores, é que eu disse pra vocês que o Kim deixou uma marca federal no pescoço do Porsche, entendeu? E aí, por mais que o Porsche tentou tampar ali com a camisa e tal, não tava meio que dando muito certo, não. A pessoa que decide provocar ali o Porsche é o próprio Kim, pessoal. Então, sim, o Kim começa a comentar indiretamente da chupada do pescoço que ele deu no Porsche, né, meus amores? Pra vocês verem aí o como que o Kim, ele não tem filtro, cara. Ele é sem vergonha mesmo. Ele dá um sorriso tão malicioso para o Porsche, pessoal, que o Porsche fica extremamente irritado e ele levanta pra ir embora. Quando o Porsche volta ali, né, pessoal, o irmão dele descobre que ele tomou um tiro e tal, e aí o Porsche consegue acalmar o Shen, né, meus amores? Em relação ao Shen, pessoal, ele fica pedindo o Porsche pra largar esse emprego e tal, mas não é como se o Porsche tivesse escolha, né, pessoal? Ele não tem escolha, ele tem que continuar trabalhando ali. Demora um pouquinho mais para o Shen compreender isso, né, porque ele tem muito medo de perder o irmão dele, ficar sozinho no mundo e tal, o que é completamente compreensível, mas mesmo assim o Porsche não tem escolha, né, meus amores? Ele vai continuar trabalhando ali para o Kim, né? Ele tá ali na mansão, enquanto o Kim tá numa reunião importante e tal, com a segunda família, e aí de repente que o Porsche tá ali fumando tranquilamente, aparece o Vegas, pessoal. E aí o Vegas começa a flertar ainda mais com o Porsche. O Porsche, sem querer, acaba devolvendo os flertes dele, como eu falei pra vocês. Ele demora a compreender que o que está acontecendo é flertes, pessoal. Ele acaba sim devolvendo os flertes do Vegas, e o Vegas começa a pensar que isso é o Porsche dando oportunidade pra ele, né? Então ele começa a flertar cada vez mais. Ele chega até mais próximo do Porsche e tal, como eu falei pra vocês, o Porsche ele não liga, interpreta como se fosse um flerte, só que o Kim vê isso, né, pessoal? E aqui o Kim fica extremamente ciumento, pessoal. Ele fecha a cara de um jeito, meus amores, que parece que ele vai matar alguém, pessoal, porque realmente a expressão que o Kim fica assusta até o Porsche nesse momento. Porque
quando o Porsche tá caminhando ali na mansão e tal, e o Kim aparece, o Kim manda o Porsche ir para o quarto dele, né? O Porsche fala que não vai, que ele não é mais o guarda-costas do Kim e tal, e o Kim simplesmente fala que ele tem que ir, entendeu, pessoal? E sim, o Kim consegue obrigar o Porsche a ir pro quarto dele, né, pessoal? E nesse momento o Porsche achou que o Kim ia fazer alguma coisa com ele e tal, mas não, pessoal, o Kim simplesmente se abaixa para olhar a ferida do Porsche, né? E fala para ele não esquecer de tomar remédio e tal. Aqui o Kim demonstra a preocupação dele, né, pessoal? Isso fez o Porsche acabar dando meio que um sorriso para o Kim, né, meus amores? Ele ficou feliz de saber que o Kim está preocupado com ele, né? Quando anoitece, meus amores, o Porsche decide levar o Kim para uma boate ali, né, pessoal? Então os guarda-costas estão ali na boate novamente, todo mundo começando a beber novamente, todo mundo começa a dançar novamente, e nesse momento uma mulher começa a dar em cima do Porsche, né? E o Porsche, com toda a confusão que ele tá sentindo ali, ele vai sem pensar duas vezes, ele acaba levando essa mulher até o banheiro e ele tenta fazer sexo com ela. Ele não consegue, pessoal, porque toda vez que ele toca nela, ele pensa no Kim, né? Meio que a mente dele substitui automaticamente pelo Kim. Outra coisa, pessoal, é que a mulher fica tocando ali no pênis dele e ele não fica duro, né, pessoal? Ele não fica ereto ali. Então a mulher fica tipo assim, mano, what the fuck que tá acontecendo? E aí o Porsche fica sem compreender por que ele não tá sentindo prazer, né, meus amores? E pra finalizar aqui, pra fechar com chave de ouro, o que acontece de repente é que o marido dessa mulher liga, Porsche descobre que essa mulher é casada, pessoal. E aí o desejo dele que ele não tava tendo aí, que ele não tem mesmo, né, pessoal? Porque o Porsche não fica com pessoas comprometidas. Ali ela vai embora. E aqui a gente fica com o Porsche sozinho. Ele meio que fica xingando o pênis dele, né? Falando, tipo, o que está acontecendo, meu irmãozinho? E aí ele lembra que o pênis dele acordou e muito, pessoal. Que ele ficou extremamente ereto ali quando o Kim estava tocando no corpo dele, pessoal. E a partir daqui, o Porsche já começa a compreender melhor o que ele está sentindo, né? Que ele realmente está se sentindo. E depois que ele sai do banheiro, eles voltam pra mansão e tal, pessoal, o Pete aparece ali de repente e pede para o Porsche entregar um pacote ali para o Kim, porque ele precisa fazer algumas coisas ali e esse pacote é muito urgente, né, pessoal? O Porsche fica com muita raiva porque ele não quer ver o Kim nesse momento, mas o Pete meio que implora para ele ali, o Porsche aceita entregar o pacote, pessoal. Quando o Porsche chega no quarto do Kim, ele vê o Kim fazendo sexo com essa celebridade homem que eu já falei com vocês, pessoal. E aqui, finalmente, mano, só pegando no ato pro Porsche ele entender que o Kim é gay, né, meus amores? Tava demorando, hein, Porsche? Pois é, pessoal, o que o Pete pediu para o Porsche entregar para o Kim é simplesmente camisinha, pessoal. Quando o Porsche olha ali para baixo, a sacola tá lotada de camisinha, né? E nesse momento ele até deixa as camisinhas cair, e aí o Kim acaba olhando para ele nesse momento, e o Porsche também olha para ele, pessoal. E aqui o Porsche fica extremamente incomodado. Ele não faz ideia que ele tá com ciúmes do Kim, mas ele se sente com ciúmes sim, pessoal, porque ele fecha a cara e sai andando. E o Kim, obviamente, que percebeu isso. Andando ali nervoso e de repente ele encontra o Pete, né, pessoal? E o Porsche fica extremamente nervoso com o Pete, pergunta pra ele o que diabos ele fez e tal. E o Pete simplesmente responde pra ele que ele fez isso para o Porsche ele entender de vez que o Kim é gay, meus amores. Então nem o Pete tava aguentando mais essa confusão do Porsche, né? Porque sim, pessoal, o Porsche acabou meio que tentando dar em cima do Pete. E aí o Pete decidiu esclarecer as dúvidas do Porsche de uma vez por todas, né, pessoal? Pete, como sempre, faz tudo, pessoal. Ele banca o cupido aqui diversas vezes, inclusive. Próximo dia, pessoal, depois que o Porsche dorme ali, esfria a cabeça e tal, ele finalmente compreendeu que o Kim é gay, e ele finalmente compreendeu o que o Kim está fazendo, pessoal, que o Kim está flertando com ele diversas vezes, que o Kim deseja ele, que o Kim quer ele, pessoal. E o Porsche já começa a meio que sentir um certo medinho do Kim, né, meus amores, porque obviamente ele sabe que o Kim é o ativo, né, pessoal, ele sabe que o Kim é o semi, né, e aí ele não vai aceitar ser o Hulk de jeito nenhum. Obviamente que o Porsche não faz ideia que ele vai aceitar ser o Hulk sim, que ele é o Hulk, inclusive, que ele é o Hulk com vontade, pessoal, porque o Porsche também, misericórdia, pessoal, a arte de namorar pelado deles é surreal e a gente vai chegar nela daqui a pouquinho, aguentem aí, beleza? Bom, o que tá acontecendo aqui, pessoal, é que o Porsche decide ensinar o Kun a pilotar a moto dele, né, pessoal? O Porsche tem uma moto ali que ele gosta bastante da moto dele, cara, ele ama ali a moto dele, e o Kun pede para o Porsche ele ensinar ele a pilotar essa moto, né, pessoal? E aí, como a mansão é muito grande e tal, o Porsche concorda ali e fica ensinando o Kun a pilotar a moto, pessoal. De repente ele vê o Vegas meio próximo do Kim ali, e aí o Porsche ele acaba meio que sentindo ciúmes do Vegas com o Kim, né, pessoal? E aí o Kim também olha pra ele ali, eles meio que desviam o olhar um do outro, né? Eles meio que ficaram um pouquinho distante depois do Porsche ter pegado o Kim transando ali com o homem e tal, né? E o que acontece aqui é que ele acaba não prestando atenção no Kun, pessoal, e o Kun perde o controle da moto, de repente bate ela, pessoal, ele arruina a moto do Porsche, inclusive, e ele cai na piscina, meus amores, e ele cai de uma altura bem grande até. Essa cena é extremamente engraçada, porque todo mundo olha pro Kun caindo na piscina, pessoal. O Kun tá ali, o pessoal da segunda família tá ali, o Vegas, o Kim, o Porsche, mano, e o Porsche, ele é
muito debochado, pessoal. Você acha que o Porsche segurou a risada dele? Porra nenhuma, ficou rindo e muito, pessoal. Inclusive, o próprio Kim começou a rir demais, pessoal. O Kon também riu. E outra pessoa que riu, pessoal, foi o Kay, né? E o Kay desgrama de rir, meus amores. Inclusive, o Kun e o Kay não tem uma boa relação, né, pessoal? Porque o Kay é uma pessoa bem mais difícil de se lidar, né? Em relação ao Kay, tem muita coisa pra falar dele. Não vai dar pra falar nesse vídeo, mas no próximo eu vejo se eu detalhe um pouco melhor o Kay pra vocês. Porque ele também tem o casal dele, que é o irmão do Porsche, que é o Shen, pessoal. Então, o Kay é o semi do Shen. Mesmo rindo, pessoal, o Porsche meio que sabe que deu merda, né? Que o filho ele pode ter machucado e tal, que o Kun caiu na piscina e que ele meio que tá meio ferrado, né, pessoal? E aí o que vai acontecer simplesmente é que ele tenta fugir ali, mas o Kim não permite, né? Ele puxa o Porsche contra o corpo dele. Obviamente que ele também faz isso porque o Vegas tá olhando, né, meus amores? Então meio que o Kim jogando as indiretas ali para o Vegas, né, pessoal? E o Porsche ele até tenta sair do abraço do Kim, mas como eu falei pra vocês, ele é mais fraco que o Kim, né, pessoal? Então o Kim puxa o Porsche contra o corpo dele e meio que fica prendendo ele ali. Mas o Vegas ele não comprou muito essa história, né, pessoal? Porque ele também vai até ali, ele também flerta com o Porsche na frente do Kim, né? Obviamente que o Kim fica extremamente furioso aqui. O Vegas comenta que o Porsche e o Kim parecem bem próximos, né, pessoal? Ele leva a comida favorita do Porsche, né, pessoal? Porque o Porsche, ele tem muito problema ali com os alimentos da mansão, né, pessoal? Ele não consegue comer direito a comida deles ali. E o Vegas é uma pessoa muito mais parecida com o Porsche, né? Em relação às coisas que ele come e tal, pessoal. Então ele sabe a comida favorita do Porsche ali, ele dá pra ele, né, pessoal? E aqui o Porsche sorri para o Vegas. O Vegas sorri pra ele também. Só que aí nesse momento que o Porsche tá ali próximo do Vegas e tal, o Kim aparece, né? Ele fica olhando de longe, extremamente ciumento, né, pessoal? O Porsche narra pra gente o olhar que o Kim fica quando o Vegas tá próximo dele. Aqui a gente interrompe o ponto de vista do Porsche para falar novamente da terceira pessoa, a pessoa misteriosa, mais uma cena dela. O que tá acontecendo aqui, meus amores, é que a pessoa misteriosa comenta que ela quer o Porsche de todo jeito, entendeu? Seja querer o Porsche pra ela, ou seja querer o Porsche morto, pessoal. Ele quer tomar tudo que faz parte da vida do Kim, meus amores, e o Porsche tá incluso nesse pacote, né? Inclusive, essa pessoa misteriosa desconfia bastante de que o Porsche é a pessoa no qual o Kim mais se importa, né? E isso é verdade, pessoal. O Porsche é a pessoa que o Kim mais se importa, porque o Porsche é o mozão do Kim, né, meus amores? Então, essa pessoa misteriosa começa a tramar alguns planos para ter o Porsche pra ela. Caso ela não consiga ter o Porsche pra ela, ela simplesmente vai mandar matar o Porsche, ó. Vamos interromper aqui novamente pra gente entrar no ponto de vista do Porsche. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero detalhar pra vocês agora, meus amores, é a raiva que o Kun tem pela segunda família, pessoal. Ele odeia o Vegas e ele também odeia o primo do Vegas, que também é primo dele, pessoal. E aí, Porsche sequestrar o Vegas e bater no primo dele, pessoal. Sim, a raiva do Kun em relação à segunda família, ela é explicada depois. No entanto, acontece muita coisa, não vai dar pra falar nesse vídeo aqui, pessoal. Mas tem motivo, sim, para o Kun ter raiva da segunda família. Como vocês puderam ver, pessoal, a história é extremamente complexa, mas não se preocupem que eu vou explicar tudo pra vocês, pessoal. Vai chegar um momento que vocês vão compreender tudo, ok? Eu só preciso que vocês prestem bastante atenção, meus amores, porque vão ser diversos vídeos, porque a novel é extremamente complexa, ok? Prosseguindo aqui, pessoal, como o Porsche não fez o que o Kun queria, ele simplesmente agarra o pulso do Porsche, leva o Porsche até o quarto do Kim e vira pro Kim e fala, toma de volta, e empurra o Porsche, pessoal. E nesse momento, mano, o Kim dá um sorriso, pessoal, que é um sorriso, assim, sensacional, pessoal. Eu morri nessa cena, é uma cena extremamente engraçada. O Pete, ele meio que fica pé da vida, pessoal, porque ele gosta de ser o guarda-costas do Kim, né, como eu falei pra vocês, o Kim é o irmão mais tranquilo ali de lidar, mas aqui o Pete, ele não tem escolhas, né, ele volta a ser o guarda-costas do Kun e o Porsche volta a ser o guarda-costas do Kim, né, pessoal. E aí, nesse momento, a gente fica aqui com o Kim e o Porsche, pessoal, e o Kim vai chegando cada vez mais próximo dele, lembrando que teve diversas cenas de ciúme aqui dos dois, né, o Porsche com ciúmes do homem, o Kim dorme, e com ciúmes do Vegas tá flertando com o Porsche, né, então o Kim vai chegando cada vez mais próximo do Porsche, e o Porsche meio que fica sem reação, e o Kim novamente olha a ferida dele, né, pessoal, ele fala que a ferida tá curando bem, e deposita um beijo na ferida do Porsche, pessoal, no qual o Porsche não se afasta, pessoal, ele começa a se acostumar, ele começa a gostar desse lado ternura do Kim, né, pessoal, essa ternura, esse carinho que o Kim demonstra pra ele, pessoal. O Porsche vai aceitando ali cada vez mais que ele quer ficar próximo do Kim. A próxima cena, pessoal, vai rolar ali uma reunião num hotel, uma reunião extremamente importante, pessoal, uma reunião bem formal, inclusive o Kim, ele luta ali com o Porsche para o Porsche vestir formalmente, então tem que pôr terno, e o terno luxuoso ali e tal, pessoal. O Porsche, ele meio que vê sem escolhas, né, porque o Porsche não gosta de usar esse tipo de roupa e tal, mas aqui ele não tem escolha, pessoal, tá todo mundo de terno, ele tem que ir de terno também, inclusive o Kon interfere nisso, né, uma reunião muito importante. Quando eles chegam ali no hotel, pessoal, o Kim, ele precisa fazer um monte de coisa aqui, mas ele deixa uma coisa clara aqui para o Porsche, é para ele não beber, não é para você beber, entendeu? E aí o Kim vai resolver as coisas dele ali, pessoal. E o que o Porsche faz, Kennedy? O Porsche
Porsche começa a beber sim, pessoal, porque o Porsche ele não respeita as ordens do Kim, ele não respeita os alertas que o Kim dá nele, né, pessoal? Entende como se o Kim estivesse obrigando a ele a não beber e ele decide fazer exatamente o contrário. E aí ele começa a beber, pessoal. O Porsche fala que ele tem uma tolerância muito alta para bebida, então não tem problema ele tomar um copinho, né, pessoal? Só vamos falar agora um pouquinho do Kim, porque durante essa reunião, pessoal, que ele tá conversando com um monte de gente ali e tal, ele não para de tirar o olho do Porsche, pessoal, principalmente porque o Vegas tá ali também e o Vegas continua olhando pro Porsche, né, pessoal? Tem um momento que o Vegas até se aproxima do Porsche e o Kim vê os dois sorrindo um para o outro e tal, e o Kim fica extremamente ciumento, ele quer ir até o Porsche, mas ele tem que resolver um monte de coisa ali, acaba que ele não consegue ir até o Porsche, mas ele não tira o olhar dele, né, pessoal? Ele nem presta atenção nas coisas que eles estão falando ali e tal. Tornando para o Porsche, pessoal, lembrando que isso aqui era o Porsche narrando os ciúmes do Kim, né? O que tá acontecendo aqui é que o Porsche começa a receber bebidas, pessoal. Cada vez mais alguém fica mandando bebida pra ele, né? E aí o Porsche fica pensando quem é essa pessoa que está mandando bebida pra ele. Às vezes ele pensa que é o Kim, às vezes ele pensa que é o Vegas, mas essa pessoa insiste tanto, pessoal, que o Porsche acaba meio que tocando foda-se ali e bebe mesmo, pessoal. Só que aí quando ele bebe, ele começa a se sentir tonto ali. Duas pessoas aparecem do nada e levam o Porsche até um quarto ali, né, pessoal? Lembrando que essa reunião é uma reunião num hotel luxuoso ali e tal, então tem um monte de quarto ali, né? Um monte de suíte ali e leva o Porsche até essa suíte, pessoal. Nesse momento, o Porsche desaparece completamente, né? Está completamente drogado ali. Ele começa a pensar que a pessoa que está levando ele até o quarto é o Kim, meus amores. O Porsche, ele acaba permitindo ali o que está acontecendo. Também ele não tem escolha, tá, pessoal? Ele tá muito drogado mesmo, né? E aí, quando ele é jogado ali na cama, ele até pergunta o que o Kim tá fazendo e tal, e a pessoa misteriosa fica extremamente nervosa com o Porsche por isso, tá confundindo a pessoa misteriosa com o Kim, meus amores, e aí ele decide bater no Porsche, pessoal, e que ele bate no Porsche, ele estrupa o Porsche, ele inclusive não chega a rolar penetração, pessoal, mas é só isso que não rola, entendeu? Porque ele morde o Porsche no corpo inteiro, ele beija o Porsche, inclusive ele fica batendo no Porsche, pessoal. Então aqui a pessoa misteriosa estupra o Porsche, assim, só não rolou a penetração. O Porsche não vê isso como estupro, pessoal, porque a droga que deram ele ali é uma droga do prazer, pessoal. O Porsche sente muito prazer com as coisas que essa pessoa misteriosa está fazendo com ele, pensando que essa pessoa misteriosa é o Kim, pessoal. Depois que a pessoa misteriosa começa a bater nele, quando ele chama a pessoa misteriosa de Kim, ele vê que não é o Kim, pessoal, mas aqui ele não tem forças para resistir, né? E aí a pessoa misteriosa faz o que ela quiser com o corpo do Porsche, meus amores. Aqui eu irei interromper o ponto de vista do Porsche para a gente ir para o ponto de vista do Kim. Eu disse para vocês que o Kim ele não tirava o olho do Porsche, né, pessoal? Mas vai chegar um momento que não vai ter como ele ficar olhando pro Porsche o tempo inteiro. Ele tem que resolver inúmeros problemas ali, e isso acontece mesmo, né, pessoal? E aí depois, quando ele começa a procurar o Porsche, ele não acha o Porsche, fica desesperado, ele extremamente preocupado, ele não consegue achar o Porsche, ninguém sabe onde o Porsche ele está, e o Kim decide ali ver as câmeras de segurança, né, pessoal? Quando ele consegue ter acesso às câmeras de segurança, ele vê o que aconteceu, né? Ele se prepara para ir até esse quarto, né? Ele pega a arma dele ali e tal, leva os guarda-costas dele, e quando eles chegam ali no quarto, não tem ninguém, ele simplesmente encontra o Porsche de boxe, completamente drogado ali, com um corpo completamente cheio de marcas e vermelhos, né, pessoal? E o Porsche gemendo ali, porque como já expliquei pra vocês, eles deram ele uma droga do prazer, né, pessoal? Quando o Kim olha essas marcas, pessoal, os ciúmes dele, que já é extremo, extrapola ainda mais, pessoal. Aqui o Kim, ele nem raciocina direito, cara. Ele só fala que se encontrar essa pessoa, ele vai matar ela, que não tem mínima chance dele deixar essa pessoa sobreviver depois dela ter tocado no corpo do Porsche, né, pessoal? O que acontece aqui é que o Kim manda os guarda-costas dele ir embora, né? Inclusive o Pete tá até dando uma auxiliada no Kim nesse momento, né, pessoal? E aí o Kim fica sozinho com o Porsche ali no quarto, né? E o Porsche finalmente entende que quem tá ali é o Kim, pessoal. O Kim fala pra gente que tá muito difícil pra ele resistir, né? O Porsche é muito irresistível pra ele, mas uma coisa que ele comenta pra gente é que ele não força as pessoas, pessoal. Então ele só vai se entregar para o Porsche quando o Porsche permitir isso, pessoal. Nesse momento ele chega próximo ali do Porsche, o Porsche começa a ficar desesperado ali, ele pede ajuda para o Kim, né, pessoal? E o Kim pergunta pra ele ali se ele tem certeza que ele quer esse tipo de ajuda, né, pessoal? E o Porsche tá completamente rendido ali por causa da droga e tal, e ele simplesmente começa a chegar próximo do Kim, e aí o Kim fica olhando pro Porsche ali, ele fica pensando se ele faz ou não, pessoal. O Porsche segura na cintura dele, começa a beijar ele localmente, aí o Kim não resiste, pessoal, e aqui eles vão fazer a arte de namorar pelado de um jeito extremamente intenso. Com direito ao Kim apagar completamente as marcas que essa pessoa misteriosa deixou no corpo do Porsche, né? Ele narra pra gente que ele vai tirar todas essas marcas e substituir pelas marcas dele, pessoal. Então sim, o Kim deixa marcas ainda mais fortes para acabar com as marcas que a pessoa misteriosa deixou no corpo do Porsche, né, pessoal? E aqui eles fazem a arte de namorar pelados de um jeito extremamente intenso. O Kim, ele se surpreende com o Porsche, né, meus amores? Porque o Porsche não pensa nem duas vezes. Ele sabe que ele vai ser o Hulk e simplesmente pede pro Kim penetrar ele, né, pessoal? Então a gente vê que o Kim é um doce e um cavalo na arte de namorar pelada ao mesmo tempo, pessoal. Ele acaba com o traseiro do Porsche, pessoal. O Porsche mal consegue andar direito no próximo dia, pessoal, porque sim, o Kim acaba com ele, né? O Kim
desejou o Porsche durante muito tempo e na hora que ele teve a oportunidade, pessoal, todos os desejos dele floresceu e aí ele foi com força, e com força, e com força, e com força. O Porsche sentindo prazer e tal, e fez a arte namorar pelada ali de um jeito muito intenso com o Kim. Uma coisa, pessoal, que o Porsche tem uma tatuagem no corpo dele, né? Inclusive, eu acho que vocês viram essa tatuagem no teaser trailer da série, né, pessoal? Ainda não comentei dela, deixei pra comentar nessa parte aqui, porque essa cena é incrível, pessoal. Simplesmente o Kim começa a lamber a tatuagem do Porsche enquanto tá penetrando ele, pessoal. O que eu falei que namorar pelada desses dois é extremamente intensa, e não só ele lambe, pessoal, como ele morde bastante ela também, né, pessoal? E aí o Porsche se perde completamente pelo prazer. Aqui o Kim e o Porsche se perdem um pelo outro e eles fazem arte namorar pelado diversas vezes. E vai acontecer com o Kim e o Porsche depois disso, pessoal, vai ficar pro próximo vídeo, porque esse aqui já está longo demais, meus amores. E pra vocês terem noção, eu não cheguei nem na metade da novel ainda, pessoal. Eu não sei quantos vídeos de Kim Porsche serão necessários para eu concluir a novel. Eu prometo pra vocês que eu tentarei não demorar para postar a próxima parte, ok? Talvez eu dê uma folga aí de 1, 2 semanas para eu fazer um vídeo bem feito, né, pessoal? Esse tipo de vídeo demora muito, mas muito para fazer e dá muito trabalho, ok, meus amores? Eu espero que vocês me compreendam. Pra gente encerrar aqui, pessoal, só quero falar pra vocês um pouquinho sobre o Vegas e o Pete, né, meus amores? Que eu disse pra vocês que eu ia revelar um pouquinho sobre a história deles. Bom, pessoal, basicamente o Pete é sequestrado pelo Vegas, né, meus amores? Acontece, pessoal, que o Pete é uma pessoa muito leal, né? Ele é muito leal à família do Kim e tal, e ele não revela as coisas que o Vegas quer que ele revele, né? E o Vegas tortura o Pete diversas e diversas vezes, e o Vegas pensa que a única maneira dele quebrar o Pete é se ele abusar dele. Isso o Vegas sente atração pelo corpo do Pete, né, pessoal? Então aqui o que acontece é que o Vegas, ele estupra o Pete, meus amores, uma de tortura, né? É uma cena extremamente pesada. A gente tá na cabeça do Vegas durante essa cena, inclusive. Ele narra pra gente ele estuprando o Pete, pessoal. É muito, muito pesado mesmo. O vídeo deles vai ser extremamente pesado, lotado de gatilhos, ok, meus amores? O que vai acontecer com eles dois, como eles vão se apaixonar, eu vou deixar para o vídeo deles, ó. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal, pessoal. Por favor, deixa o seu like. Esse tipo de vídeo dá muito, mas muito trabalho pra fazer, ok, meus amores? E o like, o comentário e o compartilhamento é a maneira que vocês demonstram que vocês gostam e apreciam o meu trabalho aqui no Biomaníacos, beleza, meus amores? É isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal. As redes sociais que vocês encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu, quer pegar o conteúdo, não esqueça de se inscrever, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Um beijão.